Nós te chamamos de maravilhoso nesta noite. Tu és maravilhoso, Jesus, tu és maravilhoso. Oh, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, oh, Jesus, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és a razão da nossa vida, Tu és a razão da nossa vida, Tu és a razão da nossa existência. Aleluia, 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 Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Oh, Senhor, nós te chamamos de maravilhoso, porque Tu és maravilhoso. Oh, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso tudo. Ah, salamasta, salamasta, aleluia. Esse lemasta, aleluia, Jesus. Ah, glórias, glórias ao Teu santo nome. Glórias, 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 glórias. Alalalabasta, aleluia. Glórias, 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 glórias ao Teu santo nome. Oh, Senhor da glória, esse lemasta, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, a tua igreja, Senhor, ó Pai, declara, proclama que Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Tu és a razão da nossa existência. Tu és a razão da nossa vida. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Esse Elemasta exaltado, 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 aleluia. Seja o Teu santo nome, Senhor. Ah, Deus de amor, ó Deus de misericórdia, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ó Senhor da glória, ó Senhor da glória, ó Senhor da glória, fala conosco nesta noite, fala através da Tua palavra, venha se revelar a cada vida aqui. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida. Ó Senhor da glória, só existe um aqui, ó Pai. Ó Deus de amor a ser exaltado. E é o Senhor, aleluia. Fala conosco, ó Senhor. Fala conosco nesta noite. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, nos se revelar através da Tua palavra. Fala a cada coração. Nós clamamos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podemos sentar. Antes da gente entrar no texto propriamente dito que Deus colocou no meu coração para falarmos hoje, e é sempre muito interessante. Eu estava lendo esse texto hoje, na minha leitura sequencial, e aí vi aquilo, pô, esse é um texto importante para compartilhar com a igreja. Aí segui em frente. Daqui a pouco a pastora liga, fala com a pastora Ana Paula e pergunta se eu quero falar se eu poderia pregar essa noite. Eu falei, bom, Deus já deu a palavra, né? E sempre acontece isso. Eu leio alguma coisa assim que fala, isso é uma coisa importante, é o Espírito Santo falando. Ele sabe o que vem na sequência, né? Então, mas antes de lermos esse texto, eu queria ler com vocês um outro recado de Deus para a igreja e para as nossas vidas, que está em 2 Tessalonicenses 3, 6 a 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 12. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a pastora Ana Paula estava falando durante o louvor,
Quando Deus chama os seus servos, não é para ficar na rede, não. Ele chama para trabalhar. E muitas vezes, para aquele chamado específico, as pessoas trabalham anos durante a sua vida para cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. E eu estava lembrando também do rei Davi, quando ele ainda cuidava lá das ovelhas, enquanto a pastora Ana Paula falava de outros servos de Deus, de Noé, de Josué, de Moisés, eu me veio na cabeça Davi, que trabalhava lá com as ovelhas, nem foi chamado, o pai nem chamou ele quando o profeta Samuel foi lá e Deus falou que iria ungir o novo escolhido para reinar Israel no lugar de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E estava lá no campo, o pai nem chamou, falou, isso aí não é. Né? Chamou todos os demais que tinham aparentemente um porte melhor, eram mais hábeis, mais fortes, mais exercitados talvez, como guerreiros. E aí chamou, aí Samuel falou, não é esse, não é esse, não é esse, foi passando por todo mundo, está faltando alguém. Você chamou todo mundo? Não, tem ainda lá o Davizinho, está lá no campo. Aí chamou Davi, é esse. Deus ungiu Davi. Entre esse momento em que ele foi ungido para ser rei de Israel, até ele começar a ser realmente o rei de Israel, muitos anos se passaram. Eu nem sei quantos anos se passaram exatamente. Eu sei que depois que ele foi declarado o rei, ele ficou ainda reinando em Judá um tempo, só depois, acho que quase 8 anos, ou mais ou menos, que ele passou a reinar em Israel como um todo. Quando ele chegou, agora foi, agora vai. Não foi. Ele demorou mais 8 anos. Mas desde a época que ele era um menino, até a época de ele se tornar rei, muita água rolou embaixo da ponte. Muita água. Enfrentou gigantes, enfrentou leões, né, e ursos. Deus foi treinando e preparando ele para tudo o que viria. Enfrentou a perseguição de Saul. Teve que abandonar a sua casa, a sua família, ficar sendo perseguido, morando no campo por muito tempo. Oi? No deserto. Então, isso, quando Deus nos chama para sermos seus, não está dando uma cama para você, uma rede para você, não. Fica lá, de papo para o ar, e descansando na sua vida. Nosso descanso não é aqui. Mas Ele promete te renovar e te capacitar. Mas eu queria ler esse texto aqui, porque o apóstolo Paulo, apesar de chamado por Deus, pessoa importante, estudada, cidadão romano, tinha o título de cidadão romano, enfrentou muitas dificuldades, passou por naufrágios, foi picado por cobra, apedrejado, passou por muitas situações difíceis. Mas nem com todo esse currículo que ele tinha, ele queria depender, né, como exemplo dos outros. No versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, podemos ler juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem
na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Amém? Eu queria mostrar esse exemplo do apóstolo Paulo, que tinha todo o direito. Mas ele fala, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Agora eu queria ir para o texto que é em Mateus 28. É Mateus 28, mas eu queria ler com vocês, porque era toda essa parte que eu lendo, desde do 27, 45, para entendermos o contexto todo aqui. Embora a gente conheça essas histórias, conheça esse fato como principal, mas existem detalhes aqui que é importante a gente observar na palavra de Deus, sobre tudo o que aconteceu. Todo mundo sabe da morte e da ressurreição de Jesus, isso é a base da nossa fé. Mas existem detalhes aqui muito importantes que nos mostram algumas realidades. A morte de Jesus, no 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por 3 horas, e isso aqui era período, essa hora sexta, hora nona, era próximo do meio-dia. Não é que era fim de tarde ou bem cedinho de manhã, não. Era próximo ao meio-dia. Então, desde a hora sexta até a nona, 3 horas, durante aquele período da crucificação de Jesus, houve trevas sobre toda a terra. Foi uma ação sobrenatural de Deus naquele momento. E eu fico imaginando as coisas que vão vir na grande tribulação e durante a tribulação, os julgamentos de Deus que estão previstos lá no Apocalipse. Como que a humanidade irá enfrentar, como aqueles que estiverem aqui irão enfrentar toda essa situação. Que situação terrível será, porque uma das coisas é que vai haver, em alguma dos momentos lá, haverá umas trevas sobre a terra. O mundo ficará todo escuro. Né? Então, aqui já houve isso na morte de Jesus, mostrando aquele povo naquela época, que alguém diferente estava sendo condenado injustamente. Para que aquele povo abrisse os seus olhos. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, sama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aquele momento em que Jesus estava entregando o Espírito dele, todo o pecado da humanidade estava caindo sobre Jesus naquele momento. Uma parte do seu pecado, uma parte do meu pecado, estava caindo sobre Jesus naquele momento. Não é que Deus desamparou Jesus, mas Deus teve que se retirar naquele momento, porque era o pecado sendo condenado em Cristo ali naquele momento. Para que nós pudéssemos ser alcançados, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos alcançar o céu. Então o pecado era tão forte, que Deus teve que se retirar naquele momento, e logo em seguida, Jesus se entregou o Espírito dele, para que a condenação se completasse, do mundo se completasse sobre ele. E naquele momento em que Jesus entregou o seu Espírito, olha o que acontece no 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam
ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus! Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Detalhes importantes aqui. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. No santuário, aqui está falando do templo de Israel, existia o Santo dos Santos, que era um lugar que só o sumo sacerdote, nem os sacerdotes podiam entrar lá. Só o sumo sacerdote, que era uma pessoa, uma principal pessoa de todos os sacerdotes, que era o que era eleito, o que tinha o direito de entrar nos santos dos santos para interceder pelo povo. Ele entrava lá e intercedia para o povo. E esse santo dos santos, onde estava a arca da aliança, era separado por um véu, não era uma cortininha fina, não. Quando nós lemos lá, quando eles construíram o templo, era uma cortina super grossa. Era uma cortina super grossa. E ninguém podia entrar lá dentro. Ninguém podia entrar. O próprio sacerdote, sumo sacerdote, passava por vários processos de santificação. Ele não entrava lá com a cara e a coragem, não. Ele passava por vários processos de santificação para que ele pudesse entrar nos santos dos santos e interceder. E não era toda hora. Era uma vez por ano. E antes disso ele passava por uma série de processos de santificação para entrar no Santo dos Santos, interceder e clamar pelo perdão de Deus sobre o povo. E ninguém podia entrar lá. E se o cara entrasse lá de qualquer jeito, e se não entrasse, não tivesse feito a santificação dele corretamente, ele caía duro lá dentro, morto. E ninguém podia entrar lá para tirar. Ele entrava com uma corda amarrada e com sinetes na roupa dele, de sumo sacerdote. E aqueles sinetes, quando a gente vê, por que esses sinetes? Era para que o povo lá fora escutasse ele se mexendo lá dentro. E a hora que parasse, eles ficavam atentos. De repente o cara já tinha morrido lá dentro. Aí eles puxavam pela corda, eles não podiam entrar lá, porque lá era o lugar onde Deus se apresentava para ouvir o clamor e a intercessão do sumo sacerdote pelo povo. Mas na hora que Jesus morreu, na hora que Jesus entregou a sua vida por você, o que Deus fez com esse véu? Ele rasgou de alto a baixo. Não foi alguém lá embaixo, de cima para baixo, de alto a baixo. Deus rasgou esse véu, porque ele abriu e escancarou a porta para que todo aquele que cresce em Jesus pudesse entrar na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Nós entramos na presença de Deus através do nosso sumo sacerdote, do nosso Jesus maravilhoso. Você pode entrar na presença de Deus através da morte de Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Aquele véu foi rasgado, uma nova aliança, uma nova realidade, um novo modo de se relacionar com Deus estava sendo estabelecido ali naquele momento. E para confirmar isso, Deus realizou várias coisas naquela época, terremotos, pessoas que já tinham, irmãos nossos que já tinham morrido, ressuscitaram. Não como Jesus para sempre, eles ressuscitaram, depois morreram de novo. Mas ressuscitaram, saíram dos seus túmulos. É comum a gente ver as pessoas que morreram aí no nosso meio, não? Eles morreram, ressuscitaram, como diz aqui. Abriram o sepulcro de muitos corpos de santos, pessoas cristãs que criam em Jesus, que dormiam, ressuscitaram. E foram de volta para a cidade, proclamando que Jesus realmente era
o Filho de Deus. E o centurião, aquele mesmo que tinha conduzido todo o processo, quando Jesus foi entregue, que foi humilhado, foi açoitado. E o açoite era aqueles chicotes que tem ferros na ponta. Né? Ele era até uma forma, ele foi assim, esfacelado, né? A pele dele foi arrancada naquele açoite. O mesmo centurião que comandou isso. E que comandou o processo de crucificação de Jesus. Até o lugar da crucificação no Gólgota. Esse mesmo centurião reconheceu verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Glória a Deus por isso. E muitos vieram a crer por tudo aquilo que Deus operou naquele momento. Foi um momento atípico na vida da terra, na vida da história da humanidade. Foi um momento muito atípico. Depois veio o sepultamento de Jesus. Caindo a tarde, lá no livro de Isaías 53:9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. Está lá em Isaías 53, que é um texto da Bíblia, que você pode fazer uma cópia daquele texto, um Ctrl+C, que a gente fala, né? E fazer um Ctrl+V, quer dizer, aqui no copiar lá e colar no Novo Testamento, que é como se estivesse descrevendo tudo o que estava acontecendo naqueles momentos. E lá no 53:9 ele diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. Como pode ser isso? Aqui está a resposta. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Deus não fazia discriminação por nível social, por nível financeiro, né, nível cultural. Não havia discriminação, Jesus não fazia. Esse homem era rico, mas ele era um discípulo de Jesus. E ele teve coragem de enfrentar os fariseus, os sacerdotes daquela época que tinham acabado de condenar Jesus. E o próprio Pilatos, que era o governador que governava aquela região, ele teve a coragem de se posicionar diante daquela situação que muitos poderiam estar se escondendo, estar se envergonhando, porque afinal de contas, Jesus tinha morrido. Aquele sonho que eles tinham, aquela esperança de que Jesus iria transformar o mundo naquele momento, tinha acabado. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, estava sepultado, tinha acabado. Aquela esperança de que imaginavam que Jesus ia fazer algo grandioso, ia mudar a sociedade naquele momento, tinha terminado. Aquele grande sonho tinha sido frustrado. Poderia se esconder, poderia se omitir, poderia ter ficado no seu canto. E muitas vezes Deus te chama para você tomar uma posição ali no seu trabalho, na sua família, ali no seu condomínio, na sua vizinhança. Mas nós precisamos nos omitir, precisamos nos esconder. Você viu Jesus aqui quietinho no meu canto? Ninguém precisa saber, ninguém precisa ficar sabendo. Porque quando as pessoas ficam sabendo, exige compromisso. Exige compromisso de vida e de atitude. Nós tivemos num hotel em Poços de Caldas nessa semana. A pastora Ana Paula não viu isso, mas tinha um rapaz que nos atendia na recepção, muito atencioso. E aí eu fui entregar os folhetos daqui da igreja. Entreguei para todo mundo na recepção. Estava entregando para ele e falando para ele sobre Jesus, da importância, pregando o evangelho para ele. Logo veio na cabeça dele assim, eu perguntei, você já foi a alguma igreja, você já vai? Olha, eu não fui não. Na frente de casa tem um cara que tem um culto lá na casa dele, mas ele briga com toda a vizinhança. Olha o testemunho.
negativo. Aí você fica assim, né, olhando. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou que escândalos viriam. Mas aí daqueles que vêm o escândalo. Aí é por aqueles que vêm escândalo. Mas eu quero te falar, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus, nós temos que olhar para Jesus e procurar ser que nem ele, seguir o exemplo dele. Né? Jesus não tem nada a ver com isso. Mas quando nós nos identificamos com um cristão, olha a responsabilidade que nós temos. O compromisso que é gerado e como as pessoas que estão ao nosso redor olham e observam a nossa atitude e o nosso comportamento. E José de Arimateia não teve vergonha. Ele era rico. Fala, de repente, o Pilatos aqui, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, vão me boicotar aqui. Vão começar a me boicotar e vão me levar à miséria. Ele podia ter ficado no canto, afinal Jesus está morto mesmo. Acabou tudo. Toda aquela esperança, toda aquela pregação, as curas, os milagres, morreu, acabou. Mas não. Ele foi lá, tomou com a cara a coragem, foi diante de Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. No 58. Então foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo. Era túmulo de indigente. Tem muitos cemitérios aqui, que outro dia eu estava vendo uma reportagem, que vai lá, tudo quanto tem de gente, vai para lá. E nem sabe, às vezes, que está lá, quem que está enterrado lá. Não, era um túmulo novo, ele era um cara rico. Era um túmulo de rico. Por isso que a palavra de Deus fala aqui, designaram a sepultura com os perversos, porque ele foi crucificado com o ladrão, um do lado, mas com o rico esteve em sua morte. Ele foi colocado num sepulcro de luxo, isso que eu diria assim. Num sepulcro que próprio José, que era rico, tinha feito para ele e para sua família. E José, no 60, e depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada no sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe, Senhor, lembra-nos de que este embusteiro, quer dizer, os caras, coração duro, coração de pedra, depois de tudo que Deus fez, e dos milagres na natureza, os milagres na natureza, os milagres da ressurreição, os terremotos, todas as coisas que tinham acontecido, ainda era um coração duro, coração de pedra. Aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Jesus, em várias passagens, ele disse que ele iria morrer, que ele iria ser condenado, ele iria ser morto e que ele iria ressuscitar. Pelo menos aqui em Mateus tem os 3 lugares, Mateus 16, 21, 17, 23, 20, 19, Mateus 16, 17 e 20, você lendo lá, você vai ver Jesus falando para eles o que iria acontecer, que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então eles sabiam disso e foram chamar lá achando que os discípulos iam aprontar isso, uma confusão lá, iam roubar o corpo de Jesus e falar que Jesus tinha sido ressuscitado. Então levaram essa guarda, essa escolta, para ficar lá tomando conta do sepulcro. Como se isso pudesse impedir o que Deus ia fazer. No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto,
porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Novamente, poder de Deus, que ele tem domínio sobre a natureza e sobre todas as coisas naturais. Um grande terremoto, de novo hoje, houve, porque um anjo desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, aleluia. Vinde ver aonde ele jazia. E foi no terceiro dia, não é depois de 3 dias. Ele morreu na sexta, teve sexta, sábado, e no terceiro dia, que foi domingo, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia. E retirando-se, no 8, e retirando-se, no 7. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Amém, aleluia. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Imagina o que é isso. Imagina você lá. Imagina você presenciando isso. Imagina o misto de medo, porque das coisas sobrenaturais, né? Elas provocam elas não são coisas naturais para nós. Por isso, sobrenaturais. Elas provocam uma expectativa, uma surpresa, uma coisa que você não tem um domínio sobre aquilo. E aí, elas, um misto de medo e alegria, porque a palavra de Deus tinha sido cumprida. Aquele que elas criam, aquele Jesus que elas confiaram as suas vidas, que restaurou as suas vidas, ele não estava morto, ele tinha ressuscitado como ele tinha prometido, não acabou, e sim estava começando apenas o plano maravilhoso que Deus tinha preparado para o homem e para as suas vidas. Então aquele misto de medo, aquele misto de alegria, dominavam o coração delas naquele momento. E assim que Deus espera que a nossa relação com Ele seja um misto assim de expectativa pelo sobrenatural e um misto de alegria pelas realizações e pelas operações de Deus em nossas vidas. É assim que Deus espera que nós nos relacionemos com Ele nessa expectativa, nessa ansiedade de ver o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas, no nosso meio e nosso momento hoje, na nossa época, na nossa geração. Então aquele misto dominava elas. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa, ou aquilo rebuliço que havia no coração daquelas mulheres naquele momento. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro dela. Aí pronto. Aí era para ter desmaiado lá e não levantar tão cedo. E veio Jesus ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aleluia, Jesus. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Os judeus subornam os guardas. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, que é aquela época. Então eles subornaram os soldados para que dissessem isso. Primeiro que soldado não dormia, né? Eles faziam turnos, né? Mas inventaram essa história para boi dormir, que a gente fala, né? Uma história totalmente irreal.
Mas aqueles que têm a dureza de coração, que têm o coração endurecido para o Senhor, qualquer motivo é motivo. Para não crer, para não aceitar a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Mas tudo é motivo. Qualquer conversa fiada é motivo para você não crer e não aceitar o agir sobrenatural de Deus, a vontade para você não se submeter àquilo que Deus tem preparado para você. Coração duro, coração empedrado, eram aqueles homens. Tantas coisas viram, mas eles continuavam negando o Filho de Deus, negando que Deus é real, e que a verdade de Deus é real, e que Deus é soberano sobre a vida deles, e sobre a terra, e sobre toda a humanidade, e sobre todo o universo. Deus é soberano sobre a sua vida. Se submeta à soberania de Deus, aceite a soberania de Deus, busque a vontade de Deus para a sua vida. Reconheça isso na sua vida. Não ache que você é um ser isolado no mundo, que você pode fazer o que você quiser, e tudo bem. Tudo bem nada. A história, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Um dia todos nós estaremos na glória, na frente de Jesus, no céu. Vendo tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nos estudos da palavra de Deus se tornando uma realidade. Aquilo era o momento em que a realidade da palavra de Deus estava se cumprindo. Em que a verdade estava se cumprindo. No 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Tomé foi um deles, né? Quando depois teve que ir lá, que não fala, mas teve que ir lá pôr o dedinho, né? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia! Naquela época, para todo o sempre, hoje, toda autoridade pertence ao nosso Senhor Jesus. Não há impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa curar. Não há doença que Ele não possa curar. Não há situação em que Ele não possa transformar. Não há situação em que Ele não possa mudar. Tudo está sujeito à soberania de Jesus. Desde que você esteja sujeito à sua soberania, nada, absolutamente nada, te fará mal algum. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, vocês achavam agora, então nós estamos de folga, vamos ficar tranquilo, deitado na rede, ficar esperando Jesus voltar. Porque eles achavam que Jesus ia voltar rapidinho. Depois que ele subiu, eles achavam que rapidinho ele ia voltar. Jesus aproximando, disse no 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia, promessa para nós aqui hoje, que Jesus está conosco, Jesus está com você, Jesus está aqui, Ele está conosco aqui, promessa do Senhor, até a consumação do século. Aproveite, segure-se, aproveite dessa presença do Senhor na sua vida. Torne essa realidade plena na sua vida. E Ele fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui as três, a Trindade de Deus mostrando as três pessoas que formam o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus Jeová. Deus é Jeová na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Agora, eu queria me concentrar aqui no 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí, a pergunta é o seguinte: Deus nos chama aqui, essa grande comissão, é chamada a grande comissão. Deus nos chama aqui a irmos e pregarmos este evangelho, a compartilharmos este evangelho
a compartilharmos este evangelho com todo mundo. Não era para eles nem ficarem ali só ali onde eles estavam. Não é para eles ficarem ali curtindo um ao outro, mas é para eles irem por todas as nações. Olha a missão que Jesus deu para ele. Por todas as nações. Não era para ficar ali só em Jerusalém, ali só na Galileia, curtindo um ao outro, mas era o que eles fossem e pregassem o evangelho a todas as nações. Essa é a grande comissão que Deus nos deu. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Jesus nos chama a compartilhar a nossa fé. Jesus te chama a compartilhar a sua fé. Isso aqui é o que Jesus está falando para você. Compartilhe a sua fé. O que ele falou para os discípulos lá, compartilhe a sua fé. Vão compartilhar a sua fé. Por quê? Eu vou passar rapidamente com vocês aqui o porquê, o que, como e quando. Jesus nos chama a compartilhar a nossa fé. Eu vou passar só alguns pontos, porque nós já temos avançado no horário. Por que nós devemos compartilhar a nossa fé? Primeiro, porque Deus mandou. Por quê? Porque Deus mandou. Vocês não precisam abrir, mas lá em Atos 1:8, Jesus voltou a repetir isso. Em Atos 1:8, Jesus, já ressuscitado com os seus discípulos, prestes a ser elevado aos céus, ele disse o seguinte: não, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até, está pensando em nós aqui, hein? Nos confins da terra. Brasil nem existia, América do Sul nem existia, mas no mapa deles não existia. Naquela época, há 2000 anos atrás, no mapa deles não existia. Então Jesus já estava pensando em nós aqui, no confins da terra, porque para eles lá, nós aqui somos os confins da terra. Até os confins da terra. Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então Jesus nos chama a compartilhar nossa fé. E por que devemos? Porque Ele mandou. E é a forma de também nós demonstrarmos nosso amor a Deus. O que diz a palavra de Deus? O que Jesus falou? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lá em João 14:15. Se nós amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. E o mandamento dele é: compartilhe a sua fé. Compartilhe a sua fé, aquilo que Deus fez na sua vida. É o método escolhido por Deus. Deus não manda os anjos, não. Deus delegou isso a nós, os seus filhos, os seus irmãos, os seus seguidores. Anjo não pode pregar o evangelho. Deus podia mandar o anjo pregar o evangelho, mas eles não têm essa delegação. Essa delegação foi dada a cada um de nós. Bem que eles queriam, mas não podem. Deus deseja que todos também sejam salvos. Por isso que nós temos que anunciar, não somos nós, esse vai ser salvo, não vai ser salvo. Deus deseja que todo homem seja salvo. Tenha certeza disso. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. E outra coisa, um dia alguém compartilhou com você também. Para você estar aqui, alguém compartilhou com você. Alguém teve que falar para você. Seja na igreja, seja o pastor, seja da família, seja da onde for. Alguém falou para você. Não foi um anjo que veio falar com você. Alguém falou para você um dia também. Essa é a razão que nós devemos compartilhar. E o que compartilhar? Não é impor ao mundo um padrão de vida, de santidade, se a pessoa ainda não nasceu de novo. Não adianta nós querermos impor regras. Não é impor regras para as pessoas, regras cristãs de vida. Porque uma pessoa, hoje nós vimos isso na escola dominical, uma pessoa só pode seguir essas regras se ela for nova, se ela nasceu de novo, se ela tem o Espírito de Deus dentro dela. Senão ela não consegue seguir esses padrões, essas regras de santidade, o padrão de santidade de Deus. Não é impor regras. O que nós temos que mostrar
ao mundo é que todos somos pecadores e condenados ao inferno. Por conta própria, nós não podemos ser salvos. E que Cristo nasceu, foi crucificado e ressuscitou para nos salvar. E que toda pessoa que quer realmente alcançar a salvação tem que crer e aceitar a Jesus. Teve um rapaz também lá que nos servia lá no hotel, que lembrava muito o nosso Edmilson daqui. Edmilson está por aí, não? Não. Lembrava muito o jeitinho dele falar, assim. Lembrava muito o Edmilson. E ele começou a conversar com a gente lá e tal. E ele tinha um rodízio lá, não era sempre a mesma pessoa que estava ali na nossa mesa. Mas aquele rapaz ficava na minha cabeça, na minha mente, né? Ele não estava toda hora ali. Aí eu falei, eu preciso dar um folheto para ele. Eu fui procurar ele no último dia, né? Fui atrás dele no salão. Onde que está o Rafael? Chamava Rafael. Onde está o Rafael? Onde está o Rafael? Achei o Rafael lá no outro canto. Era grande. Aí eu fui lá. Aí comecei a falar para ele assim, rapidamente. Rafael, eu estou sentindo no coração de te dar esse folheto, uma mensagem de Jesus. E eu queria dizer para você uma coisa. Aquele com o folhetinho, você sabe para onde você vai depois? É o nosso folhetinho aqui. O cristianismo e aquele, você sabe para vai depois da morte? Para onde você vai? Eu falei assim, só tem 2 caminhos. O céu e o inferno. E eu queria te dizer o seguinte, para o céu, tem 2 maneiras de você entrar no céu. Aí ele falou, olhando para mim, e falou assim, uma é você ser 100% perfeito. Você nunca ter pecado durante toda a sua vida. Você acha possível? Não, não é possível. Já nasce pecador, mas ele falou, não é possível. Eu falei, a outra é crer que Jesus morreu por você para pagar pelos seus pecados e te abriu a porta do céu. Ele falou, só me arrepiei inteiro. Só de eu falar isso, o menino falou. Eu me arrepiei inteiro. Um menino, devia ter nem uns 20 anos, né? Ele falou assim, eu me arrepiei inteiro quando o senhor falou isso. Eu falei, e essa é a forma, que nós só temos essa forma. Não temos outra forma de entrar no céu, a não ser através de Jesus. Tem uma oração aqui nesse folheto, você lê com atenção, procura uma igreja aqui na cidade, ali de Poços, procura uma igreja aqui na sua cidade e vai para ela. Mas eu senti que aquele menino foi tocado. Porque aquele momento foi o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração. E como devemos pregar o Evangelho? A melhor coisa é não dar aquele mau exemplo que o outro da portaria tinha do seu vizinho. O melhor jeito, para você estar capacitado, para que a sua palavra possa ser aceita daquilo que você é com a sua vida, com o seu exemplo. Devemos ser utensílios purificados, buscar a santificação, proclamar claramente os simples fatos do Evangelho, evitar discussões infindáveis, evitar discussões que eles ficavam lá, filosóficas e coisas, e levar o Evangelho puro e simples. Gente, o Evangelho é puro e simples. Devemos usar a palavra de Deus e depender do Espírito de Deus. Então nós devemos usar o Evangelho, é uma coisa simples. Jesus morreu e ressuscitou por nós. É compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Se você está aqui, você foi tocado por Deus. Compartilhe isso. Não precisa querer fazer teologia, querer ser doutor na Bíblia. Quando nós aceitamos a Jesus, você tem que compartilhar isso com as pessoas. Né, a pastora, né, que eu estava no hotel lá em Brasília, quando Deus tocou na vida dela, ela não tinha lido a Bíblia nenhuma vez ainda. Mas estava lá pregando para todo mundo na recepção do hotel lá em Brasília, né? 5 dias, e para frustração do seu Múcio na época, que não estava entendendo o que estava acontecendo, mas 5 dias, não tinha lido a Bíblia trocentas vezes como ela leu, ela só estava contando o que Deus tinha feito na vida dela. Compartilhe isso. E ganhou muita gente. E por último, para a gente encerrar aqui, eu quero ler com vocês 2 Timóteo 4, 1 a 5. Quando nós devemos pregar o Evangelho?
2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O tempo é hoje, a hora é hoje, o momento é hoje. Eu estava lendo a história de um pregador de 1871. Ele fez uma pregação em Chicago. Chicago é uma cidade lá nos Estados Unidos. Ele fez uma pregação, ele estava fazendo uma campanha naquela cidade. Aí ele fez uma pregação de manhã. A tenda lá, o lugar, o templo, a igreja, não sei, cheia de gente. Aí ele pegou e falou para os incrédulos que estavam lá naquela reunião: vocês vão para casa, pensem no que falou e venham à noite preparados para receber Jesus. Naquele dia, naquele ano, houve um grande incêndio em Chicago. Um grande incêndio. Entre esse momento e a noite, houve um grande incêndio em Chicago. Vocês podem olhar isso na história. Esse incêndio foi famoso, foi enorme na cidade. 250 pessoas. E a cidade não devia ser tão grande assim. 250 pessoas naquela época. Há 200 anos atrás, quase. 250 pessoas morreram naquele dia. Quantos que foram para casa para pensar e não tiveram mais oportunidade de receber a Jesus? Esse pregador falou assim: de hoje em diante, nunca mais eu vou deixar para depois. Não vou jogar isso para frente. Nós não temos um pecador, tenha isso na cabeça. O pecador não tem garantia de que vai ver o dia de amanhã, porque ele não está debaixo da proteção de Deus. O pecador não tem a garantia que vai ver o dia de amanhã. Não está debaixo das asas do Altíssimo. Que nem Jesus falou da parábola daquele homem que tinha celeiros, que tinha um monte de coisa, que ele agora ia se aposentar e que ia gozar a vida. Falou: louco, hoje, essa mesma noite, vai ser pedida a sua alma. Então o momento é o hoje, não é amanhã. O momento de você compartilhar a tua fé é o hoje, não é amanhã. É para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus chama a tua igreja. E nós não podemos... Você é cristão? Você crê em Jesus? Esse mandamento é para você. Não é para o pastor, não é para a pastora, não é para alguém da sua família só que está fazendo isso. Isso é para você, é para cada um de nós. Amém? Vamos orar então. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos, Jesus, porque a tua morte e a tua ressurreição abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos entrar na presença do Pai, tendo o Senhor como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos deu essa abertura, nos deu a oportunidade para qualquer pessoa, na face da terra, aonde estiver, em qualquer parte do mundo, em qualquer condição de vida. O Senhor abriu esta porta para que nós pudéssemos entrar diante do teu trono de graça, através do teu sangue, através do teu precioso sangue, que nos purifica de todo o pecado. Nos ajuda, Senhor, nós te louvamos por este privilégio maravilhoso. Muito obrigado, ó Pai. Agora o Senhor nos chama também para arregaçarmos a manga e trabalharmos, irmos compartilhar a nossa fé, compartilharmos esta dádiva maravilhosa, este novo e vivo caminho que o Senhor abriu para todo aquele que crê. Nos ajuda, Senhor, a sair do nosso comodismo, ó Pai. Lembrando, ó Pai amado, que o Senhor chama cada um de nós, a cada um dos seus seguidores. O Senhor não falou só para alguns, o Senhor falou para todo aquele que viesse a crer, que deveria ir e compartilhar a sua fé,
Ir, ó Pai, e pregar este evangelho a toda criatura. Ó Senhor, coloca este amor nos nossos corações, pelas vidas que não te conhecem, que nós preguemos a tempo e a fora de tempo, ó Pai, porque nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Nos ajuda, Pai, neste propósito. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.